E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui e nós vamos começar uma nova playlist, um novo curso sobre TCC, isso mesmo, trabalho de conclusão de curso, desmistificando o TCC. Como é que vai funcionar essa playlist, esse curso? Eu vou é, pegar trechos de uma palestra não, né? De um evento matching, um evento online, onde vários professores eles explicam a respeito de pontos importantes do TCC. E aí eu vou pegar, vou colocar esses pontos e vou colocar o meu TCC também, explicando ali a relação dos pontos que foram comentados por um professor ali de uma instituição federal, e o meu TCC, ok? Então, como é que vai funcionar? Será um curso que vai ser, vou estar postando os vídeos aqui 2 vezes por semana e vou explicar aí basicamente a estrutura do TCC. Então, nós vamos destrinchar o TCC todinho. Vamos começar ali do início, desde o desenvolvimento do tema até a conclusão do TCC. Aqui eu vou passar o cronograma de conteúdo e aí você vai, sabe, entender melhor quais serão os tópicos abordados. Beleza? Então vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou explicar aqui a questão do conteúdo. Então o conteúdo ele vai ser dividido da seguinte forma. Nós temos aqui um tópico e o professor que vai explicar esse conteúdo. Então o tema ficou com o professor Daniel Rocha, problema de pesquisa ficou com o professor Joelson Dick, objetivos, professor Daniel Guzmão, justificativa, Sani, referencial teórico, Rosemary, metodologia, professora Socorro, análise de dados e resultados, professor Danilo, e conclusão e dicas, o professor Miguel Rodrigues. Cada tópico desse aqui, vou abrir meu TCC e aí nós vamos ir comentando aí a respeito do tópico e do meu trabalho. Então, o primeiro tópico ficou com um tema aí de como descobrir o seu tema. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Daniel Rocha e ele vai estar falando a respeito disso. Inicialmente, eu estou aqui com a palavra e vou falar para vocês da primeira parte, da primeira coisa que vocês normalmente pensam quando desenvolvem um TCC. A primeira coisa que vocês normalmente pensam é o tema. Então, eu fiquei aqui para dar algumas dicas e falar um pouquinho para vocês sobre a construção de um tema, o desenvolvimento de um tema, como que surge um tema na sua cabeça. Né? Alguns que estão no 8º período, a maioria, na verdade todos aí do 8º, já tem o seu tema, já está bem definido. Né? Agora, para os outros colegas também pode ser interessante. E isso vai te ajudar, até mesmo depois lá na frente, na hora de você escrever os seus resultados, na hora de você definir sua metodologia, na hora de você definir seus objetivos, né? A sua questão de pesquisa, o que você quer descobrir nesse tema. Então, o tema ele é bem abrangente e, nesse momento, eu quero dar para vocês aqui, basicamente, 3 dicas. 3 dicas que a gente procura responder como que eu consigo um tema para o meu TCC. Então, a pergunta que a gente precisa responder aqui é de onde vem o tema? De onde vem o tema? Eu coloco para vocês que ele pode vir de 3 lugares. Então, são 3 dicas que fica para que você possa desenvolver o tema do seu TCC. Primeiro, possibilidade. O tema ele pode vir do seu trabalho ou do seu convívio. Então, de onde você trabalha, de onde você está, onde você relaciona com as pessoas, né, da sua casa, da sua família, do negócio que você é o empreendedor, empresário, do seu emprego, desse lugar pode surgir um tema para o seu TCC. Então, esse é o primeiro lugar onde você vai ficar atento. Esse tema, a partir do trabalho ou do convívio, ele vai ser bastante interessante, porque normalmente dessa forma você vai desenvolver um estudo de caso, né, se for algo bem específico do lugar onde você está, né, e aí quando a gente falar de metodologia, a gente vai entender quais metodologias são adequadas para o que você está tentando fazer. Então, esse tema que vem do trabalho ou do seu convívio, ele é um tema que normalmente aparece e aí você procura, primeira coisa, relacionar esse tema com alguma disciplina, né? Para saber de onde, como você vai tratar esse tema. Então, é o segundo lugar de onde pode surgir um tema. Se ele não vem do seu trabalho, do seu convívio, né, da sua lida, do seu dia a dia, ele pode vir
ele pode vir das disciplinas do curso. Então, desde o primeiro período, desde o segundo, terceiro, desde o começo mesmo, alguma disciplina pode te chamar a atenção, pode ser importante, pode ser chamar mais atenção mesmo, e aí daí dessa disciplina você pode, de repente, pensar um tema. Então, normalmente, quando o aluno chega para a gente e fala assim, olha, eu tive muita afinidade com a disciplina X, eu queria desenvolver um trabalho trazendo esse tema, trazendo esse foco, procurando relacionar essa disciplina no meu trabalho, no meu convívio, onde for. Então, é a segunda fonte de tema, a segunda dica que eu posso deixar para quem vai construir TCC, de onde vem o tema, é das disciplinas. Então, quarto período, sexto período que está aqui, parece que é isso, terceiro período parece que também tem. Observem as disciplinas que vocês estão estudando. Vocês já podem, de repente, estar de cara com o tema do seu TCC. E você já vai começar a desenvolver algumas ideias nesse tema, né? O que eu posso descobrir, o que eu posso estudar quando a gente estuda essa disciplina, né? Qual que pode ser o foco? Então, a partir de um tema da disciplina, você vai desenvolver uma revisão bibliográfica, uma revisão literária, né? Então, aí, mais uma vez, a metodologia vai dizer como você vai estudar esse tema. Então, o tema pode vir do seu trabalho, o tema pode vir das disciplinas. E uma terceira dica, um terceiro lugar de onde pode vir um tema, e esse também é bastante interessante, eu gosto muito de trabalhar com ele, esse tema também pode vir da sociedade, da comunidade em geral. Então, é o terceiro lugar de onde pode vir um tema. De repente, aqui na cidade de Pirapora, pode ter uma situação, problema, que você vê, que você acha que a partir do desenvolvimento do seu trabalho, você vai obter respostas, vai contribuir com a comunidade, etc. Então, a sociedade, a comunidade em geral, também pode ser a fonte de um tema de TCC. E aí, essa comunidade é o próprio Instituto Federal, né? A própria comunidade Instituto Federal. Então, a própria comunidade, Instituto Federal, os alunos que estão lá, convivem todo dia. Né? Eu vi um trabalho, há alguns semestres atrás, aí a professora Rosa fez um trabalho com a turma que era o plano de marketing da instituição. Isso é um tema para TCC. Então, você também consegue, a partir da comunidade, apresentar, surgir, ter ideias e levantar um tema. E aí, mais uma vez, a metodologia vai dizer como você vai estudar, né? A justificativa do seu trabalho ela vai estar embasada num problema social, né? Numa questão da sociedade. Então, tem a professora que mais para frente vai falar sobre justificativa, e aí vai ser importante você justificar o seu tema a partir de um problema que você viu na sociedade. Então, essas três dicas é para que você construa o seu tema de TCC. Então, o tema ele vem do trabalho, né, do seu convívio, de onde você lida, né, do seu emprego. Ele vem das disciplinas onde que você está estudando. As disciplinas que você estudou desde o primeiro período podem ser trazidas para abordar e criar um tema do seu trabalho. E esse tema também pode vir da sociedade. Então, pelo menos essas três dicas, né, não quero esgotar aqui, podem ter outras fontes, né, podem ter outras origens, mas pelo menos essas três dicas são bastante relevantes na hora que você vai desenvolver um trabalho de conclusão de curso. Agora vamos comentar a respeito aqui do meu trabalho de TCC, né? Então, para começar, a instituição que eu estudei foi o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFNMG, Campus Pirapora, e o curso Bacharelado em Administração. Esse vídeo aqui é voltado para o curso de Administração, mas o TCC ele é válido para qualquer instituição, qualquer curso. A estrutura do TCC em si, ela é válida para qualquer curso, né? Mas você pode pegar esse modelo aqui e replicar em cima do seu curso, do seu tema, e por aí vai. E o que acontece? Meu nome é Aurélio Miguel Rodrigues Cota e o título do meu trabalho é esse aqui: Análise do processo de carregamento dos grãos no terminal intermodal de Pirapora, Minas Gerais. Esse título aqui ele foi alterado várias vezes ao longo da produção do TCC.
Foram vários títulos que tiveram e assim, o tema ele sempre corria para um lado para o outro pelo excesso de informação que eu tinha na época. Mas aí depois foi definido informação, nós conseguimos pegar esse tema e seguir nessa linha de pensamento. E aí, como o professor Daniel Rocha comentou, o tema ele é muito importante. E no meu caso, eu peguei um tema da empresa onde eu trabalhava. Então, eu trabalhava no terminal e aí eu aproveitei e comecei a escrever o meu TCC, escrevi vários artigos também, a respeito do local onde eu trabalhava. Eu queria colocar no papel o que eu fazia na prática. Então, por isso, eu escrevi aí sobre o processo de carregamento de grãos. O meu trabalho ele é da área de produção e operações e logística. Então ele envolve todas essas duas áreas aí, né? São áreas interrelacionadas, produção e logística, e meu trabalho está relacionado a esse tipo de conteúdo. Vamos aprofundar mais aqui no trabalho. 2017, ok, lembrando que essa estrutura aqui, folha de rosto e tudo mais, isso aí varia de instituição para instituição. A banca examinadora, aqui no caso foram 3 professores, né? Orientador e outros 2 professores. Dedicatória, né? Dedicatória à família, os agradecimentos. Aí eu agradeci aqui a professora, minha orientadora, meu outro professor orientador, co-orientadora, que está relacionada aqui à metodologia, meus colegas de sala, minha família e aos meus colegas de trabalho também, que me ajudaram ao decorrer aí da produção do conteúdo. E aí, vamos comentar aqui sobre o resumo do trabalho, né? Eu deixei aqui a parte importante amarela, foi quase tudo, né? Mas vamos comentar aqui, ó. O trabalho aqui aqui apresentado foi realizado no setor de terminais intermodais, referente ao terminal de Pirapora, que é o nome da cidade onde eu morava. De modo a expor a operação de logística do terminal. Aí, o interesse em estudar esse processo de carregamento justifica-se pelo fato da importância de conhecer tempos e características do terminal intermodal, a fim de, com isso, aumentar a produtividade da empresa e melhorar a qualidade do serviço no que tange ao escoamento da produção agrícola da região. Então, eu já comecei o resumo falando aonde que seria feita a pesquisa. Qual a justificativa dessa pesquisa? Minha pesquisa ela é da área de produção e justifica-se para quê? Para identificar gargalos ali dentro do processo produtivo e melhorar a eficiência desse processo. Eu estou analisando um processo onde, através dessa pesquisa, eu tenho interesse ali em mostrar para a empresa pontos a serem observados, pontos que podem ser melhorados com base nesse conteúdo que eu montei. Vamos voltar aqui. Assim sendo, o presente trabalho buscou analisar o processo de carregamento de grãos do terminal intermodal de Pirapora. A análise foi feita diretamente com relatórios da empresa e planilhas geradas pelo software Unilog. Então, minha base de dados ela era totalmente extraída de um software que a empresa fornecia, que esse software ele registrava lá os tempos do processo de carregamento. Então, eu tinha ali, através desse software e várias outras planilhas também, né, que para auxiliar na forma de medir o processo de carregamento, eu tinha ali essa base de dados. Minha base de dados ela era fornecida pela empresa mesmo, pelo aporte documental que a empresa ela cedia. 2015 e 2017, né, que foi o período da pesquisa, trata-se de um estudo de caso de abordagem quantitativa e utiliza procedimento comparativo. Beleza, 2015 e 2017 foi o período da pesquisa, então foi uma pesquisa aí de 2 anos, analisando aí os processos de carregamento. O que é uma abordagem quantitativa? Por quê? Porque é o seguinte, eu peguei os valores, né, os números que os relatórios me entregavam e expressei os resultados em forma de número. Quanto tempo durou o carregamento?
Então, foi em forma de número que eu expressei os resultados da minha pesquisa. Então, por esse motivo, é um tipo de pesquisa quantitativo. Nos resultados, na amostra de resultados, eu vou comentar, aprofundar um pouco mais essa questão de pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Ok? Então, comparou-se por meio de observação sistemática os períodos de 2015 e 2017. Através da análise dos resultados, observou-se que não conformidades estavam ocorrendo e que havia necessidade de uma análise mais profunda que abrangesse todas as rotinas do carregamento. Então, de acordo com os relatórios, de acordo com o acompanhamento que foi feito aí pelos carregamentos, observou que existia certas não conformidades. Não conformidades, nesse caso aqui, eram pontos durante o carregamento que a empresa não queria que acontecesse. Paradas, que não era interessante para a empresa manter ali naquele carregamento, então esses pontos eles tinham que ser sanados ou reduzir aquele período ali de não conformidade para não afetar o carregamento como um todo. E aí, com isso, eu fechei aqui a questão do resumo. Isso aqui é o resumo do meu TCC, o resumo do TCC que nós vamos destrinchar aí na área de produção e logística. As palavras-chave: processo de carregamento, logística e administração. Aqui é o resumo em inglês. O sumário. Então, nós temos aí, dentro do sumário do TCC, comenta-se sobre a introdução, objetivo geral, referencial teórico, a metodologia utilizada, a apresentação do local da pesquisa, análise e discussão dos resultados, considerações finais e a referência. Lista de figuras, que são as figuras que vão ser mostradas aí durante lista de tabelas. É importante também colocar o glossário aqui de certos termos técnicos, lead time mesmo, que é o tempo de ciclo, que foi metodologia utilizada para alinhar aí o tempo de produção do carregamento, que é logística, modais, que são as formas de transporte, just in time, que é uma forma de estoque, não conformidades, que é tarefas ou rotinas cumpridas fora dos padrões estabelecidos, trade-offs, que aí está relacionado aí a perder, refere-se a perder a qualidade ou aspecto de algo. E aqui a introdução. A introdução nós já vamos discutir em outro vídeo. Esse vídeo aqui nós vamos encerrar ele por aqui. É um vídeo introdutório sobre o conteúdo, sobre o que vai ser visto e sobre o TCC que nós vamos estar destrinchando aí ao longo desses próximos vídeos. Beleza? Se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no nosso canal aí, compartilha esse conteúdo com quem você achar que é interessante. Pessoal que está escrevendo TCC e tudo mais, isso aqui pode ser uma base muito boa, principalmente o pessoal da administração, principalmente quem trabalha numa empresa e quer fazer aí o TCC em relação à empresa que trabalha, que nesse caso aqui pode ser adaptado, beleza? Então com isso nós fechamos esse vídeo, obrigado